Olá, pessoal. Eu sou a professora Leigiane Marques, sou professora de língua portuguesa da Escola Municipal Marcílio Flávio Rangel. E, primeiramente, eu quero cumprimentar vocês, dizer que estou feliz de estarmos de volta. Não é da maneira que nós gostaríamos que fosse, não é? Nós gostaríamos de estar na nossa sala de aula, na nossa escola, aproveitando os ambientes da escola, mas que enquanto isso, nós vamos seguir dessa maneira, nesse formato, aproveitando todas as formas que nos foram disponibilizadas, né, por todas essas plataformas de mídia, certo? E que a gente, né, de certa forma, conta com vocês, com a compreensão, com o esforço de vocês para com as nossas atividades, as nossas aulas nessa modalidade, certo? Que a gente, de certa forma, tenha em mente que nós estamos todos no mesmo barco, que nós também, como professores, nós estamos num momento também bem diferenciado, que nós também temos as nossas dificuldades. Gostaria também de pedir compreensão com relação às nossas primeiras videoaulas, tanto as minhas quanto as videoaulas dos nossos colegas, que por enquanto nós estamos ainda em fase de adaptação. Esperamos então que alcançar nossas metas para que a gente de certa forma conclua esse ano da melhor forma possível, ok? Então nós espero contar com vocês, avante, muita força e garra nesse início. E hoje nós vamos falar sobre os gêneros argumentativos, não é? E vou focar em fato e opinião e tese e argumentos, que é algo ainda necessário para que a gente consiga ler os gêneros argumentativos, que a gente consiga entender. E esses elementos eles são essenciais para que a gente tenha esse entendimento, não é, sobre os gêneros argumentativos, que são vários, que nós vamos ver mais à frente, não é? Então, primeiramente, nós vamos partir do conceito, não é? O texto, do que seria esse texto argumentativo, essa tipologia textual argumentativa, não é? Então, o texto argumentativo ele tem como objetivo discursivo convencer o meu interlocutor, aquele com quem eu estou interagindo, não é? Acho que tanto de maneira escrita quanto oral, né? A respeito de determinado ponto de vista que eu tenho sobre determinado tema, ok? Então, essa é a tipologia textual, tipologia argumentativa. Os gêneros argumentativos são, na verdade, ferramentas, né, que nós disponibilizamos, que nós lançamos mão, quando queremos, na verdade, nos expressar através de determinada e com uma determinada intenção. Então, nós lançamos mão desses gêneros textuais, esses gêneros argumentativos. Então, nós temos vários, que vocês podem observar aí. Nós temos os gêneros argumentativos. Nós temos a palestra, temos debates, temos comícios, discursos de defesa, discursos de acusação, que geralmente são usados pelos advogados, não é? Num tribunal do júri ou não. Nós vamos ter dissertação, artigo de opinião, que é um gênero bastante conhecido por vocês, que vocês já trabalharam, já conhecem as características, a estrutura desse gênero, crônica argumentativa, editorial, a resenha crítica, também vocês, é uma velha conhecida de vocês, a resenha crítica, carta de solicitação, de reclamação, carta do leitor. Então, todos esses gêneros aqui são gêneros que utilizam esse discurso argumentativo, ou seja, tentam convencer o interlocutor a respeito de determinado assunto, certo?
E um elemento bastante importante dentro de um texto argumentativo é a tese. A tese nada mais é do que a opinião, o ponto de vista sobre o tema que está sendo proposto, não é? Sobre o qual você vai discorrer. Ela pode ser apresentada por meio de declarações tanto afirmativas quanto negativas. É importante ter em mente que a tese é um posicionamento crítico, você vai se posicionar, você vai dar uma opinião a respeito de determinado assunto. Ou seja, e tem que ter uma certa criticidade, você tem que saber do que você está falando. Então, como você sabe, como você faz isso? Você vai pesquisar, você vai se aprofundar em conhecimento. Ou seja, esse conhecimento não é um conhecimento baseado no senso comum, que você sabe do seu dia a dia, conversando com as pessoas da sua família. Isso que é o senso comum. É um conhecimento de todos, que todos têm a partir do momento, a partir das suas vivências do dia a dia. Ou seja, não é um conhecimento adquirido por meio de um estudo mais aprofundado, de uma pesquisa aprofundada, baseado, ou seja, é um posicionamento do dia a dia, um comum, ou seja, que qualquer pessoa pode ter, né, acesso. Depois da tese, outro elemento bastante importante são os argumentos. Ou seja, os argumentos, na verdade, são os dados, as ideias, as provas, que vão fundamentar o ponto de vista sobre o tema. Na verdade, é a base das suas ideias. No que você vai se basear para estar falando determinada coisa sobre aquele tema, não é? Então, nós temos aí uma frase do Desmond Tutu, que é um Nobel da Paz, né? Que já ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, ele fala o seguinte: meu pai sempre dizia, não levante a voz, melhore os seus argumentos. Ou seja, quando a pessoa começa a partir, vamos dizer, para a ignorância, é sinal que não tem mais argumentos, que os argumentos dela acabaram. Não é? Então, ela vai a todo custo tentar calar a boca do seu opositor, de quem está debatendo, de quem está argumentando por você ou contra-argumentando. Então, quando não tem mais argumentos, a pessoa já não dispõe de argumentos, ela vai tentar te calar através da força, da brutalidade, né? Ou seja, acabou o diálogo ali. É o que a gente vê bastante hoje em dia nas redes sociais, quando as pessoas não aceitam a opinião, o ponto de vista do outro. Então, a tendência é partir logo para os ataques, não é? Para a briga, porque já não tem mais argumento e ela não consegue calar, não consegue fazer com que o outro aceite o ponto de vista, não é? Sendo que isso é um problema, que se você não aceita, você pelo menos tem que conviver com opiniões diferentes da sua. E tem outra confusão que as pessoas fazem, né, com relação a fato e opinião. Hoje em dia as pessoas estão confundindo demais, elas estão vivendo numa realidade paralela, confundindo muitas vezes o fato com a opinião. Então a gente vê bem aí essa briga, essa confusão que se faz. Então, de um lado uma pessoa fala, isso é fato. Aí a outra responde, né, contra-argumenta, não, é opinião. Então a gente vai ver, vamos colocar aqui um ponto final nessa discussão. Então, fato é opinião. Primeiramente, vamos descobrir o que é fato. Fato é uma coisa que aconteceu e pode ser comprovado de alguma maneira. Então, fato é um acontecimento, é o que aconteceu, ninguém muda. Então, a gente pode comprovar esse fato através de algum documento, através de números, através de vídeo ou qualquer registro que possa ter desse fato, não é? Por exemplo, houve aumento da taxa de criminalidade em Vila Velha e Espírito Santo. Pronto, só um acontecimento aconteceu. Houve esse aumento da taxa de criminalidade, ninguém pode negar. Isso aí se verificou por algum documento, por algum número, certo? Já a opinião é a interpretação desse fato, como que eu vejo. É algo mais subjetivo, não é? É um modo particular de olhar aquele acontecimento. E, na verdade, essa opinião, essa percepção da pessoa, essa interpretação,
ela está guiada por fatores socioculturais, as minhas experiências de vida, a maneira como eu vejo o mundo, a minha situação econômica, o meu grau de estudo. Então, tudo isso aí faz com que eu tenha determinada opinião. Então, tudo isso aí vai influenciar no meu ponto de vista sobre as temáticas que norteiam, né, a sociedade. Certo? Então, por exemplo, um exemplo aí de opinião. Se aquela moça fosse mais alta, poderia jogar basquete. Isso aí é o quê? É uma opinião. Na verdade, nós temos um fato aí. É o fato da moça ser alta. Ninguém pode negar, ninguém pode mudar. Então, ela ser alta vai ser o fato. Já a maneira como alguém, na verdade, interpretou esse fato, o fato dela ser alta, aí nós temos já aí uma opinião. Então, na opinião de uma determinada pessoa, ela poderia jogar basquete. Já poderia aparecer uma outra pessoa e dizer que ela não, ela poderia jogar vôlei. E uma terceira pessoa também poderia dizer que ela poderia ser modelo também. Então, poderiam aparecer mais duas opiniões além dessa, né, da moça jogar basquete. Então, nós temos um fato, o fato da moça ser alta. E nós temos a opinião de uma pessoa que avaliou que ela poderia jogar basquete, mas poderia ter uma outra percepção de uma outra pessoa. E para finalizar, eu trago para vocês aí um exemplo simples da diferença de fato e opinião. Não é? Então, nós temos uma caneta vermelha. Pronto, é um fato. Ter a caneta vermelha é um fato, não se pode mudar. Tá aqui a caneta vermelha. Agora, quando eu falo, a escrita com caneta vermelha é mais bonita, aí sim é uma opinião. Eu estou avaliando a escrita. É uma percepção minha, a maneira como eu observo, como eu interpreto o fato dessa caneta ser vermelha, não é? Poderia uma outra pessoa dizer assim, não, eu discordo. Eu acho muito mais bonita a escrita com a caneta rosa, com a caneta azul, com a caneta verde, amarela, lilás. Então, poderia ter uma outra percepção de outra pessoa. Então, e outra coisa, uma diferença assim básica entre fato e opinião. O fato você não muda, jamais, é o que aconteceu. Já a opinião não, a opinião você pode mudar. A opinião é como eu observo, como eu avalio aquele fato. E eu posso mudar de opinião, dependendo até do meu amadurecimento de vida, né? Da minha experiência de vida. Então, eu posso vir a mudar de opinião. A opinião, ela muda de pessoa para pessoa e até a própria pessoa também ela pode mudar de opinião, dependendo de alguns aspectos relacionados à vida dela. Ela pode vir a mudar de opinião. Ok? Então, é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o aprendizado de vocês com essa aula. Então, até a próxima. Até a próxima. Fiquem bem, ok? Tchau.